Tá com dúvida entre Instituto Federal, ETEC, ensino médio, ensino técnico, qual é a melhor instituição, qual que eu vou me dar bem, qual que eu não vou? Cara, fica nesse vídeo. Por quê? Além de eu fazer vários comparativos das duas instituições, ó, conteúdo super renovado aí 2025, eu ainda vou te dar 4 dicas infalíveis para você falar, cara, a partir dessas 4 dicas, eu realmente já sei qual eu vou escolher. Então, fica nesse vídeo até o final. E para você que está chegando agora, esse vídeo faz parte da série Universo Vestibulinhos, onde eu sempre passo conteúdo de muito valor sobre o universo dos vestibulinhos, sobre regras, dicas, editais, e o que prestar e o que não prestar, e comparativos e tudo mais que você precisa saber para fazer a escolha mais certa aí para o seu perfil. Então, roda a vinheta e bora lá! Vamos direto ao ponto, ok? Visto que a gente já vai fazer o comparativo de ETEC e Instituto Federal, então nesse vídeo eu vou focar o quê? Ensino médio e ensino técnico, tá? Em nenhum momento eu vou falar sobre a questão de universidade. Então, só para você estar ciente de que a maioria das pessoas que vai prestar um curso técnico, ela tem regras, né, de idade, escolaridade, então você que está a partir do 9º ano, pode vir a prestar a ETEC ou o Instituto Federal, e aí começa o comparativo da ETEC, tá? Então, a ETEC, ela é mantida pelo Estado, tanto pelo Estado de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza. Isso faz com que a instituição tenha qualidade, você tem muitos polos, né, de ETEC espalhados aí por todo o Estado de São Paulo, então você tem várias possibilidades de estudo, e ela te garante, a partir daí, uma gratuidade. Eu vou ter que treinar isso 1 milhão de vezes para falar correto. Uma gratuidade nos... eu até perdi o rumo do que eu estava falando. A ETEC oferece uma gratuidade nos seus estudos, ou seja, você vai fazer o ensino de graça, meu filho. E a partir daí, você vai estudar também com qualidade de ensino. Então, a ETEC, a partir dessas informações, ela se torna uma instituição forte pela sua estrutura, gratuita e de qualidade. Já o Instituto Federal, ele é mantido pelo governo federal. Isso garante o quê? Se é do governo federal, é na federação. Então, o Instituto Federal, ele tem campos espalhados pelo Brasil inteiro. Isso requer, claro, uma boa pesquisa para saber qual é o campus aí mais próximo de você, mas calma que tem muita dica por trás disso, tá? E ser mantido pelo governo federal faz com que a instituição tenha todas, né, todos os campos, tenham uma estrutura muito forte de ensino. O campus, eles são equipados com tecnologia, então você vai ter grandes laboratórios, grupos de estudo, você vai ter professores com uma qualificação técnica muito alta, mestres, doutores, inclusive o piso salarial desses caras é mais alto comparado a um professor de uma escola pública comum. Então, toda essa soma garante que você tenha um ensino público de altíssima qualidade, com uma grande estrutura de ensino. Então, fazendo aí já um primeiro comparativo, ambas as instituições vão ter qualidade de ensino, vão ter uma estrutura de escolas boas, bons centros de tecnologia, centros de pesquisa. Em geral, você vai ter aí, em todos os casos, aí, uma boa escolha ao fazer em ambos os casos. Mas calma que tem chão. Vamos falar das opções agora de escolha na hora que você faz a sua inscrição. Então, a ETEC, você pode fazer a inscrição estando no 9º ano só para o ensino médio, ou você pode fazer o ensino médio integrado, né, com o ensino técnico, ou quando você é mais velho, em forma geral, você pode fazer apenas o ensino técnico.
Já no Instituto Federal, você não tem a opção de fazer só o ensino médio. Ser que no futuro abra essa condição, em 2025 não tem, pelo menos em todas as minhas pesquisas, eu não encontrei somente o ensino médio. Então, o Instituto Federal, ele é realmente focado em você fazer o ensino médio integrado ao ensino técnico, ou você que é mais velho, né, a partir aí do segundo ano, ou já é formado, você pode prestar aí apenas o ensino técnico. Então, neste comparativo, a ETEC ganha 1 pontinho, porque ela tem a opção só de ensino médio. Tá, Cíntia, mas por que fazer uma escola técnica? O que isso tem de tão interessante assim? A escola técnica, ela te garante uma formação rápida. No caso da ETEC, se você entrar no ensino médio com o ensino técnico no integrado, você tem formações que variam aí de 3 a 4 anos, então depende do curso de escolha. É importante, quando você escolher o curso, atentar-se o tempo aí da sua formação. Mas geralmente são 3 anos. Já o Instituto Federal são, geralmente, 4 anos de estudo para ter uma formação. Outra coisa importante de entender, se você estiver entrando no ensino médio, mesmo com o ensino técnico, né, no integrado, você vai receber os 2 diplomas somente no final do ensino médio. Então, não é porque você entrou no ensino técnico que, eu vou fazer uma formação em 1 ano e meio. Não, se você entra no ensino médio, para terminar essa formação com 2 diplomas, é só na conclusão aí do ensino médio que você vai ter os 2 diplomas, né? De ensino médio e de ensino técnico. Beleza? As ETECs, elas dão ênfase mais no olhar técnico, no olhar empreendedor, no olhar solto, no olhar dinâmico, no olhar de você já entrar numa sala de aula, já aprender tudo na prática, e dali você ter uma formação rápida. Vamos falar que você entrou só no curso técnico da ETEC. Sei lá, você tem uma formação de 1 ano e meio e já ingressa no mercado de trabalho. Eu estudei na ETEC e isso é muito real, tá? Então, o professor já chega, eu fazia design, então já tinha as pranchetas, o professor já vinha com a parte técnica, então é tudo muito na prática, a qualidade do professor é muito alta, então o professor está ali literalmente para te ensinar a ser um bom profissional no futuro. Então, o olhar da ETEC é muito voltado para isso. Eles têm um olhar muito voltado também a você ter uma visão mais macro sobre aquele tema. Então, a ETEC pode te levar para um centro de exposições, para um ambiente externo, para um local que você tenha uma amplitude maior sobre aquele assunto. Em outras palavras, a ETEC vai te treinar para você ser um profissional mais qualificado, o que para você vai ser muito bom, porque lá no futuro, no mercado de trabalho, se você tem mais qualificação, se você é um cara bom, a probabilidade de você ficar desempregado, de você ganhar pouco, é muito pequena. Então, a ETEC te dá todas essas ferramentas. Já o Instituto Federal, ele tem um olhar mais voltado para a iniciação científica. Eles vão te incentivar a ir para centro de pesquisas, montar grupos. Existe até um incentivo muito forte para você estudar até em outro país, por um período curto, pelo Instituto Federal, mas não é o tema focal desse vídeo. Mas o que eu quero dizer é que o Instituto Federal, ele sempre vai te dar muito incentivo para isso. Então, se você tem essa parada mais voltada a ir para a área científica, ir para a área do estudo, ir para os grupos científicos, ir para a área do seu desenvolvimento mais teórico, também técnico, desde o ensino médio, o Instituto Federal já vai te dar esse incentivo. Eles dão, inclusive, incentivo financeiro. Ou seja, imagina que você pode estar num grupo de pesquisa ou fazendo alguma coisa no campus e ainda ser remunerado por isso. Eles dão incentivo, inclusive, até a bolsa transporte, outras bolsas correlacionadas a você estar ali, fazer parte daquele grupo. O Instituto Federal, ele acolhe muito o aluno, ele ouve o aluno, ele interage com o aluno, ele coloca o aluno como um protagonista daquele grupo de pessoas. Então, assim, não tem certo ou errado a ETEC, não tem certo ou errado o Instituto Federal, são perfis,
tá? Então, é muito legal você pensar com um raciocínio, cara, eu vou fazer parte daquele grupo de estudos e ainda vou ser remunerado por isso, vou ter um incentivo financeiro por isso. Isso é muito legal. Primeiro, porque você é jovem, então você não depende 100% daquele dinheiro, e aquele dinheiro vira um incentivo para o seu próprio futuro, ou para você fazer um intercâmbio, para você estudar fora, trabalhar, sei lá, comprar suas coisas. Enfim, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes desse vídeo para você falar, cara, eu quero me formar e já ir para um mercado de trabalho, ou eu quero me formar e ir para uma carreira mais científica, para o estudo. E aí esse ponto ele é crucial, acho que para você, um dos pontos, tá? Mas ainda nesse vídeo eu vou falar de 4 passos importantíssimos para você colocar tudo isso numa balança. Então, é muito importante que você fique nesse vídeo até o final, beleza? Bom, ambas as instituições, obviamente, claramente, vão te preparar para você ser um profissional qualificado e você vai ter essa instituição como formação no seu currículo. Ou seja, a probabilidade empregatícia, tanto se você tem uma formação de ETEC, quanto se você tem uma formação de Instituto Federal, pode ter certeza que portas vão te abrir para o mercado de trabalho. Então, Cíntia, eu vou para o Instituto Federal. Isso significa que eu não vou conseguir um emprego rápido? Pelo contrário, você tem o Instituto Federal no seu currículo. Então, as empresas vão ver você com ótimos olhos para ter um vínculo, para te contratar e ter um vínculo empregatício. Beleza? Bom, agora a próxima parte é analisar. Tá bom, localização. Tem ETEC, onde tem Instituto Federal, então são mais de 220 ETECs espalhadas pela capital e interior de São Paulo, todo São Paulo, tá? Litoral, claro, ABC Paulista. Então, você tem um monte de ETECs. E aí, o legal é você analisar também a região para você ver se faz sentido, né, você estudar naquela instituição. Então, são aí todas essas instituições. Já os institutos federais, a gente está falando de... Eu estou olhando minha colinha, tá? Para não falar besteira, então... Enfim, são mais de 680 campos dos institutos federais espalhados pelo Brasil. Então, você vai estar dirigindo lá no meio do Nordeste, você vai ver o Instituto Federal lá, e você fala, cara, que negócio incrível, isso, pessoas estudando concurso científico no meio às vezes, de uma estrada. Só no estado de São Paulo são 38 campos espalhados aí, né, eu estava pesquisando, vão ser lançados aí 12 novas unidades na região de São Paulo, fora unidades que serão abertas aí no resto do país. Só que eu pesquisei e não tem uma data exata para que essas instituições comecem a, de fato, funcionar. Claramente que no canal, a gente, quando tiver, né, abertura de novos institutos federais, vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo. Então, já aciona o sininho, já me dá aquele like, porque eu estou merecendo. Isso também faz com que esse conteúdo seja visto aí por outras pessoas. Quanto mais like a gente tem, pessoas fazendo observações aqui nos comentários, faz com que outras pessoas vejam. E por que eu sempre falo muito de carreira técnica? Porque isso é muito bom para o seu futuro, e lá você vai ver o quanto que você vai crescer como profissional, aprendendo as coisas na prática. Bom, mas não para por aí não, tá? Você também pode fazer parte do projeto de extensão do Instituto Federal. Esses projetos são projetos que envolvem a comunidade, o seu senso de equipe, o seu senso de liderança, a sua comunicação. E o mais legal é que você pode colocar esses projetos no seu currículo. Então, pensa, além de ter uma formação do Instituto Federal, vai estar lá um projeto que você fez parte, outro projeto que você liderou, e isso só vai fazendo com que você tenha cada vez mais oportunidades de empregos melhores, consequentemente, empregos que podem te pagar mais. Sacou? Em ambas as instituições, ETEC e Instituto Federal, você vai ter uma prova de seleção, tá? Tem
tem youtubers, pessoas mais antigas que falam que Instituto Federal é por histórico escolar, mas sim, porque é o vídeo antigo, tá? Então, antigamente era assim mesmo, mas houve uma mudança na época da pandemia, houve uma mudança onde a regra mudou, e hoje, então, a partir de lá até agora, e provavelmente isso vai perdurar, a seleção do Instituto Federal ele é feito por uma prova, hoje é uma prova de múltipla escolha de português e matemática, ela é uma prova geralmente composta aí por 30 questões, já na ETEC a prova é composta por 50 questões, também de múltipla escolha. Então, um comparativo aí que a gente já pode fazer agora também é a quantidade de campos que tem, né? Analisando aí essa questão do que eu falei há pouco sobre quantidade de instituições, a ETEC ela tem um foco muito mais forte em São Paulo. Então você pode encontrar aí várias instituições, mas isso é muito relativo, porque você pode estar assistindo esse vídeo e você nem é do estado de São Paulo. Então depende, né, de onde você mora, você vai ter um IF ou uma ETEC ou os dois perto de você. Então, se você está em dúvida entre os dois, possivelmente é porque você tem duas instituições aí que você pode estudar. Mas, analisando friamente, quem é do estado de São Paulo, a ETEC acaba tendo um pontinho um pouquinho maior, porque você vai ter mais campos, mas, de novo, é relativo a depender de onde você mora. Outra coisa muito legal de ambas as instituições é que elas são consideradas gratuitas. Então, na hora de você prestar um Enem, como tem aquelas cotas, né, que você vem de escola pública, então você acaba entrando nessa cota do Enem, facilitando aí o seu ingresso em alguma universidade federal. Então, tá aí mais um pontinho para as duas instituições, beleza? E agora, o momento crucial desse vídeo, 4 dicas fenomenais para sua escolha mais assertiva, tá? ETEC ou IF. Então, se você não pegou papel e caneta, o momento de pegar é esse, porque vai ter 4 passos aí muito legais. Então, a primeira dica é analisa pela localização. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu de verdade. Eu tive, na época, uma aluna, eu já tive muitos alunos que passaram aqui no cursinho, mas essa me chamou bastante atenção, porque a menina estava empolgadíssima por uma prova, ela fez a prova, ela se inscreveu, a gente falou, né, das inscrições, ela se inscreveu, ela foi sozinha, ela fez tudo, ela fez a prova, ela foi aprovada. Quando ela chegou para o pai dela e falou, pai, eu vou estudar na instituição X, o pai só virou e falou assim, não, você não vai, é perigoso, é longe, é isso, é aquilo, é aquilo. E ela ficou muito frustrada na época, porque ela fez o mais difícil. Ela passou. Ela estava fazendo cursinho para outra prova, mas quando ela passou nessa prova que o cursinho comentou, o pai não deixou. Conclusão. É muito importante que você não analise apenas a localidade dessas duas instituições, mas a logística para chegar lá. Às vezes, a escola é mais longe. Ela é 30 quilômetros de distância da minha casa, sei lá. Só que é fácil de ir. Ou você pega carona com alguém, ou você vai de trem, ou você vai de metrô, ou você vai de alguma forma tranquila. E a outra instituição você teria que pegar 2, 3, 4 ônibus para chegar, ficaria inviável, ficaria caro. Então, é importantíssimo analisar a localização e a logística para chegar nas instituições. Conversar, principalmente se você é menor de idade, conversar aí com o responsável, pai, mãe, quem cuida aí de você, a viabilidade de estudar nessa instituição. Então, o primeiro ponto, antes de mais nada, é isso, porque não adianta nada você fazer o mais difícil e chegar o pai e a mãe e falar, não vai, não pode, é longe, é perigoso. Não vai fazer muito sentido isso. Segundo passo, segunda dica aí, importantíssima, uma vez que você viu a localidade, você falou, cara, conversei com os meus pais, em uma ou na outra, sim, eu consigo chegar, eu já sei como eu vou, beleza. Agora é a escolha do curso. Então, você vai ter um curso técnico específico na ETEC, e você vai ter, talvez não seja o mesmo curso, né? Exatamente o mesmo curso, do Instituto Federal, naquela localidade que você escolheu. Então, analisa a partir do primeiro ponto, a partir da localização,
Agora você vai ver quais são os cursos técnicos que existem nessas instituições e você vai afunilar qual que tem a ver com você, na ETEC, qual que tem a ver com você no Instituto Federal. De repente, o curso que você quer, que você gosta mais, é esse da ETEC. Então, você já parou por aí a sua pesquisa. É ETEC, pré-ETEC que eu vou. Ou Instituto Federal, ou você ainda está com dúvida. Mas quando eu falo de pesquisa, é ler sobre esse curso técnico, conversar com pessoas que já estudaram esse curso técnico, falar com algum profissional que atua na área, conversar em grupos, né, até das redes sociais, buscar no YouTube vídeos, enfim, criem conhecimentos, não acredite no que uma pessoa fala. Uma pessoa, ela pode estar falando sua opinião dela, entendeu? Então, não adianta uma pessoa falar, a ETEC é uma porcaria, não vai. Não, cara, escuta isso de várias pessoas. Aí a outra pessoa fala, nossa, a ETEC é o lugar mais legal do mundo, maravilhoso, eu aprendi muita coisa lá, entende? Então, pegue o que várias pessoas falam a partir de pesquisas, e aí você vai ver qual é o curso técnico que tem mais a ver com você, beleza? Você já está funilando aí suas possibilidades. Então, a terceira dica é, Cíntia, ainda estou com dúvida, as duas têm um curso que eu quero, maravilhoso, então vá até o campus, vá de verdade. Pega lá o mesmo meio de transporte que você vai, caso você esteja estudando lá, e sinta o ir para a instituição, a logística, o campus, entre no local, conversa com o tiozinho que fica ali na porta, conversa com aquele adolescente que já está estudando lá, conversa com algum professor que já esteja lá. De repente você entra naquele ambiente e fala, cara, é aqui que eu quero estar, maravilhoso. Pode ser que você entre no ambiente e fale, não gostei não, lugar carregado, não é para mim, não tem, as pessoas que estão aqui não tem nada a ver comigo. Então, sentir este ambiente, eu acho que também é um ponto crucial para você ter uma decisão muito assertiva, de falar, realmente é aqui que eu quero estar, é com esse uniforme, é próximo a essas pessoas, desses professores. Então, eu acho que esse é o ponto central disso, mas eu ainda tenho uma quarta dica para você, para chave de ouro. Bora lá? Perceba a diferença entre essas instituições. A ETEC mais voltada aí para o mercado de trabalho, o Instituto Federal um pouquinho mais voltado aí para a iniciação científica. E a partir dessas quatro dicas cruciais que eu dei, anota tudo, prós e contras, e eu tenho certeza que você vai chegar na escolha certa. E o mais importante de tudo, independente da escola que você for, que as duas são muito fortes, seja um bom aluno, porque não adianta nada. Você fazer tudo isso, chega lá e você falta, e você dorme, e você fica no intervalo, e você enrola para entrar na sala, você esquece aonde você quer chegar. Então, quando as pessoas falam que quem faz a escola é o aluno, eu concordo em partes. Claro que a instituição tem que ser forte, o professor tem que ser bom, a galera que está ali tem que estar, todo mundo querendo chegar no mesmo objetivo, ou a maioria, claro. Mas se você não fizer a sua parte de aluno, ir estudar e ser bom, não adianta nada. Você pode pagar a escola mais cara do mundo, que você vai jogar o seu dinheiro no lixo. Então, independente disso, seja um bom aluno. É isso que eu quero dizer. E se fosse para perguntar a minha opinião pessoal, 1% de diferença, cara, eu ia ficar muito na dúvida, muito mesmo, de verdade. Eu ia fazer esses 4 passos, porque eu acho que isso ia me dar uma certeza muito maior. Eu sei, eu fiz ETEC, então eu sei o que é estudar lá, eu sei o que é ter um professor de um nível que ele está ali de verdade para te ensinar, que ele está ali para te dar na veia ali um conteúdo técnico, entende? Então, eu acho que faz isso, vai passo a passo, porque você vai conseguir ter uma certeza muito maior do que você quer alcançar para o seu futuro. A partir de tudo isso, cria suas próprias conclusões e segue essas 4 dicas aí fenomenais para que você chegue ao resultado mais assertivo possível.
Agora é bora estudar, porque se você não fez a prova ainda, e você ainda vai fazer a prova dessas duas instituições, então o motivo agora, né, a sua motivação é focar, de repente, até nas duas. Cíntia, eu vou estudar, eu vou fazer as duas, e se eu passar nas duas, aí sim eu vou fazer esses 4 passos, que aí você é bom, até você assistir esse vídeo de novo, porque o momento agora é, será que eu vou passar? Então, se você ainda não está estudando para essas instituições, entre em contato com o Cursinho Sinter, que a gente tem um cursinho perfeito, ideal, para te treinar extremamente focado para essa prova. Então, vai ter um link por aqui, onde você entra em contato com a gente, vê com tudo que a gente oferta, e a gente pode te treinar exatamente para essas provas de seleção. Gostou desse vídeo? Então, segue a gente no Universo Vestibulinhos, porque o próximo vídeo vai sair do forno dia 29 de agosto, sexta-feira, às 18 horas. E se você está assistindo esse vídeo e já passou essa data, corre lá na playlist que tem outros conteúdos que podem te interessar para que você fique cada vez mais focado e chegue cada vez mais nos seus objetivos. Até a próxima e ótimos estudos!